Você tocou em vários assuntos aí, né, Jones? Mas você é da educação Isso. especificamente. E eu dei uma olhada no teu programa de governo e você fala sobre essa parte de cursos técnicos, mas também fala em colocar no ensino da escola a parte de cultura, inserir toda essa parte assim, né, de história da nossa história assim pernambucana e do povo negro e tudo, né, várias vertentes assim. Então, como seria pensada a cultura, ou desculpe, a educação no seu governo? Isso é uma coisa. E vindo de uma pessoa que eu estava lendo outro dia que você inclusive dava aula, né, Isso. gratuita na comunidade e tudo. Então, como é você pensar isso a partir do seu lugar de partida, de estudante de uma pessoa que foi da favela da Borborema, e você pensar agora num governo socialista voltado para a educação? Como é esse resgate da educação traçando o parâmetro com o que a gente tem hoje? Perfeito. Vamos lá. Primeiro, Pernambuco tem um falso modelo de escola em tempo integral. Escola em tempo integral não é jogar o aluno dentro da escola de 8 da manhã e ele sair de 4 da tarde. Isso é uma escola de conteúdo expandido. O que é que se entende como escola de tempo integral? A palavra integral, integralidade, parte do pressuposto que o estudante vai entrar na escola, vai ter os conteúdos da grade curricular normal, história, geografia, português, matemática, não sei o quê, e aí vai ter acesso à arte, então vai fazer teatro, vai fazer dança, vai aprender música, vai ter acesso a esportes, vai ter um processo de aprendizado que passa tanto pelo corpo como pela mente. Então vai ter acesso a um balé, a um judô, a uma capoeira, a um karatê, a natação, a esporte olímpico e por aí vai. E também vai ser pensado a escola como um processo que garanta os pré-requisitos para a aprendizagem. Veja, porque para um estudante aprender bem, precisa estar bem alimentado, precisa estar comendo direito, ele precisa estar com a saúde mental em dia, ele precisa estar com a saúde bucal em dia, ele precisa estar com acompanhamento psicológico, ele precisa ter uma rede de direitos, de garantias, né? Inclusive que não é também, de novo, nada muito lá radical, tudo que está no artigo 5º da Constituição, né? Então, assim, pensar a escola como uma porta de entrada para uma série de direitos e políticas públicas. Então, uma escola em tempo integral de verdade é uma escola que tem uma infraestrutura física, um corpo profissional que garanta os conteúdos curriculares ditos normais ou tradicionais, mais arte, mais cultura, mais esporte com psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, assistente social, dentista, nutricionista acompanhando a merenda, educador físico e por aí vai, tudo isso no espaço escolar. E nada disso existe em Pernambuco. O que existe é, você pega uma escola normal, e aí, de repente, por uma canetada, se diz que a escola agora é uma escola de tempo integral. E foi o que aconteceu com a minha escola, Augusto Severo, que fica ali na Porta Larga, próximo do Clube das Águias. Eu fiz o ensino médio ali. Aí, de repente, era uma escola normal, aí com uma canetada transformaram a escola em tempo integral. Não foi feita nenhuma reforma na infraestrutura da escola. A prova disso é que o governador Paulo Câmara prometeu em 2014 construir 200 quadras poliesportivas, com equipamento público bem barato. Em 8 anos de mandato foram construídas menos de 150. Segundo dados do censo escolar, mais de 80% do aparato escolar pernambucano precisa de reformas de infraestrutura básica. Então você tem uma situação em que as escolas não têm infraestrutura, os alunos não têm banheiro, não têm vestiário, não têm quadra poliesportiva, não tem laboratório de química, de biologia, não tem bibliotecas funcionando, ou seja, não tem condição de uma escola em tempo integral. Tem uma situação em que a merenda é lamentável, né? Pernambuco, ele, como eu já falei, não cumpre o PNAE, o Programa Nacional de Aquisição de Alimentos. O Programa Estadual de Aquisição de Alimentos e Agricultura Familiar foi criado em 2020 e nunca saiu do papel. Foi só sancionada a lei, mas nunca teve orçamento, nunca teve políticas públicas para sair do papel. E também o governo do PSB, inclusive, aproveita até para fazer um chamado ao Ministério Público para investigar isso. O governo do PSB assumiu uma mania feiosa agora de comprar alimentos de empresas de fora de Pernambuco. Eu queria entender que esquema é esse, que tem que ir para Salvador, tem que ir para Fortaleza, para contratar empresas de fora para fornecer merenda para nossas crianças. Como se não pudesse comprar a merenda daqui, né? Assim, umas coisas meio estranhas, pagando mais caro e por aí vai. Enfim, então veja, não usa a merenda como uma política de segurança alimentar e de educação alimentar para a criançada. E como eu já falei, né? Veja, se não tem concurso para professor e professora, quanto mais concurso para assistente social, quanto mais concurso para fonoaudiólogo, para psicólogo. Então, assim, a gente precisa, primeiro,
instalar um verdadeiro modelo de escola em tempo integral baseado nesses princípios que eu acabei de citar, com uma real valorização profissional, pagar o piso da categoria, mas o piso no salário base, não é o piso botar as gratificação, porque veja, que crueldade com o professor. Se coloca gratificação e bonificação, entre elas, um dos critérios é aprovação. Então, o professor ou a professora, para ganhar um saláriozinho maior, ele precisa fazer uma aprovação automática de praticamente todos os alunos da turma. Então, quanto mais alunos você reprovar, menos você ganha de salário. Então, pô, vamos imaginar que o aluno, sei lá, tá com problemas de aprendizado, tá com problemas em casa, enfim, aí falta muito, não vai para aula. O professor, na hora que ele for olhar isso, ele tem que pensar muito bem se ele bota esse aluno de recuperação, se ele reprova esse aluno, porque isso vai afetar o salário dele. Isso não faz sentido. A única preocupação do professor deveria ser a situação do estudante, o processo de aprendizagem, não o nível de salário de acordo com os índices de aprovação e reprovação da turma, percebe? Então, pagar o piso da categoria no salário base, garantir concurso público para esses multiprofissionais, né, auxílio de assistente social, e, por exemplo, um assistente social na escola, fazer com que a escola seja essa porta de entrada para uma série de políticas públicas, porque, por exemplo, o psicólogo não pode clinicar na escola, é proibido pelo código da categoria, mas o psicólogo ele pode fazer um acompanhamento e perceber, por exemplo, não, esse aluno tem sinais de bipolaridade, esse aluno tem problemas de aprendizado que estão ligados à depressão, e esse psicólogo encaminhar para os serviços especializados e aquilo ali ser um atendimento de um diagnóstico cedo. Porque, por exemplo, eu tenho dislexia. Eu só vim descobrir isso com 23 anos de idade. Eu pensava que minhas dificuldades com matemática é porque eu era burro. Então, tive vários problemas de autoestima na escola, vários problemas. Inclusive, fui para recuperação várias vezes nas disciplinas de exatas, achando, não, é porque eu sou burro, é porque eu não entendo, mas era dislexia. Se tivesse um psicólogo, um fonoaudiólogo na escola, acompanhando, a gente poderia ter descoberto isso desde cedo. Aliás, é isso. E caminhando para a conclusão, a gente precisa, primeiro, democratizar a gestão, né? Hoje em dia, os gestores das escolas não são eleitos, não existe uma participação da comunidade escolar, uma participação dos estudantes, uma participação dos professores, inclusive o PSB faz uma política de criminalizar os grêmios estudantis. A política do PSB é fazer ao máximo com que nas escolas se mate a organização estudantil, precisa garantir uma qualidade equânime igual das escolas pelo estado de Pernambuco inteiro, porque o que existe mais comum é você vai pro centro de Recife, tem até umas escolas legais, arrumadinha e tal. E você vai pra periferia de Recife, pra periferia de Jabotão, você vai pra Salgueiro, você vai pra Surubim, pra Dormentes, pra Bezerros, pra Lagoa dos Gatos. As escolas estão todas caindo aos pedaços. Então você tem uma desigualdade de qualidade do ensino dentro da própria rede pública, e que um aluno que estuda no centro de Recife tem uma qualidade de acesso muito maior que um aluno que estuda na zona rural de Bezerros, por exemplo. E, por fim, por último, acabar com esse negócio de parceria com a Fundação Roberto Marinho, com o Instituto Ayrton Senna, com não sei o quê. Veja, o governo do PSB é um governo tão antipopular, que Pernambuco tem o parque acadêmico mais importante do Nordeste. A gente tem a UFPE, que é a maior universidade do Norte e Nordeste. A gente tem a UFRPE, que é uma das maiores universidades rurais do Brasil. A gente tem a UPE, a gente tem a Universidade do Vale do São Francisco. Quer fazer parceria para pensar currículo acadêmico, para pensar currículo escolar, para pensar projeto político-pedagógico? Chama as universidades. Chama os departamentos de pedagogia, chama os intelectuais que pensam a educação, mas não, está contratando Rede Globo, Instituto Ayrton Senna, a gente vai acabar com isso, inclusive vai fazer uma auditoria desses contratos, porque vários sinais de coisas estranhas estão colocados aí nesse governo do PSB.